Jairo pediu a Jesus que fosse até a sua casa, porque a sua filha estava morrendo. E a garota veio a morrer antes de Jesus lá chegar. Jesus, porém, atendeu ao convite de Jairo e foi com ele. E grande multidão o seguia, comprimindo a Jesus enquanto ele andava, gente pegando, apertando. Aconteceu que uma certa mulher, que havia já 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, de um sangramento, uma menstruação crônica, o que para os judeus, para uma mulher judia, era abominável, era como existir em estado de contaminação. Homem nenhum poderia pegar nela, ter relações sexuais com ela, ela não poderia tocar em nada, tudo que ela tocasse era considerado cerimonialmente contaminado pela religiosidade fanática dos judeus, especialmente dos fariseus. E essa mulher muito padecera à mão de vários médicos, tomando tudo que é erva, chá, fazendo tratamento, botando todo tipo de tampão, e nunca conseguia ficar curada, ao contrário, ia de mal a pior. E tendo despendido tudo quanto possuía, chegou a ficar pobre, sem contudo aproveitar nada. Ao contrário, piorando, piorando e piorando, e o sangramento ficando horrível dia a dia. Até que um dia ela ouviu a fama de Jesus, ouviu que Jesus curava, ouviu que Jesus era compassivo, ouviu que ele era misericordioso, ouviu que ele se importava com a dor humana, ouviu que ele não fazia acepção de pessoas, ouviu que ele não se sentia contaminado quando alguém considerada leprosa ou impura tocava nele, ou quando uma prostituta lhe beijava os pés ou o abraçava. Ele não se sentia contaminado por nada, ele incluía tudo, todos. Ela ouviu como ele era, ouviu dizer que ele era tudo que a religião não era. Então ela decidiu e veio por trás dele, bem devagar, no meio daquela multidão, e foi se esgueirando, penetrando, fazendo força, coberta, não querendo que ninguém a notasse, que nenhum amigo dela, que ninguém que a conhecesse visse que ela estava lá, porque a mera presença dela tocando em pessoas na multidão já era considerado um contágio cerimonial, de acordo com a interpretação dos hiperreligiosos. Mas ela veio, se esgueirou e tocou num pedacinho das vestes de Jesus aqui por trás, só num pedacinho. Porque no coração dela, o que ela vinha dizendo, já vinha dizendo, desde que ela ouvira da fama de Jesus e crera, ela vinha dizendo: meu Deus, se eu tivesse pelo menos a chance de tocar nas vestes dele, na pontinha da veste dele, eu sei que eu ficaria curada. Eu sei, porque tem algo divino e extraordinário nele. Eu sei, eu creio no que me disseram e eu estou crendo no que eu estou vendo. Ele só está de costas para mim, mas eu sinto que ele está de cara para mim. Ele está de cara para mim. Se eu ao menos tocasse na ponta das vestes dele, eu ficaria curado. E logo se lhe estancou a hemorragia quando ela pegou. Tocou e a hemorragia parou. E ela sentiu aquela vida, aquele fogo, aquele sangue rodar novo em todo o corpo dela. Ela sentiu que o seu flagelo tinha saído dela na mesma hora. Ela, na realidade, ela não teve que dizer: eu tomo posse pela fé que estou curada. Ela fez isso antes, quando ela foi na direção de Jesus, crendo que se ela ao menos lhe tocasse na orla das vestes, ela seria curada. Ela foi crendo, e ao tocar ela sentiu na mesma hora que o flagelo dela tinha ido embora.
Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, Jesus sentiu que dele saíra poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Preste atenção nisso. A gente conversa aqui todos os dias e a minha ênfase disparado, numa época de tanta cura fajuta, de tantos milagreiros mentirosos, de tanto pentecostalismo sem Pentecoste, de tanto dom sem Espírito Santo, de tanta busca de sobrenatural sem que se aprenda a viver naturalmente no amor de Deus. Por causa de tudo isto, eu sei e eu sinto que a minha ênfase tem que ser dada no ensino do Evangelho, que é o que ensina as pessoas a viverem, a andarem, a se autodeterminarem, a amadurecerem, a ficarem lúcidas, a terem respostas para a vida por elas mesmas, a não ficarem dependentes de ninguém, a aprenderem a se autodeterminar, a escolher, a terem uma mente segundo a mente de Cristo, a virarem gente grande na vida, a não serem uns eternos dependentes, guiados e levados daqui para ali por mãos condutoras, gente que envelhece em estado de maturidade e imbecilização. É por causa disto que a minha ênfase é crescentemente em ajudar você a entender o Evangelho, aprender a viver no Evangelho, a crer. A ênfase que se dá num Deus de eu sinto Deus. Ah, Deus não está comigo porque eu não estou sentindo Deus. Eu não gostei daquele lugar porque eu fui lá e eu não me senti arrepiado. É uma ênfase tão pagã e tão patética, tão anticristã, tão longe do Evangelho. O Evangelho nos ensina a viver pela fé, que eu fico o tempo todo mostrando a você que você não tem que viver de nenhum tipo de sentimento. O justo vive pela fé. Mas com isto, preste atenção, com isto, afirmando o que eu afirmo, por causa da idiotice presente, por causa do contexto de paganismo, de sobrenaturalismo sem Deus, de magias, de feitiçarias praticadas em nome de Jesus e do Espírito Santo, sem Deus, sem Evangelho, por causa do engano praticado contra a mente de milhões de pessoas que vão ficando cada vez mais enganadas e no seu engano vão se tornando também pessoas piores. Por causa disso eu ensino, porque a ênfase de Jesus foi essa: ide por todo mundo, pregai, anunciai o conteúdo do Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No entanto, minha gente, preste atenção aqui em mim. Esta dimensão aqui está mais do que presente. Ela é mais do que verdadeira. Que dimensão é essa? Essa mulher não tinha ouvido muito. Ela não sabia muito. Ela nunca assistiu um papo de graça. Ela nunca ouviu nada como uma pregação minha sobre Jesus, onde ela já teria sabido mais de Jesus do que ela sabia aqui. Aqui ela tinha ouvido famas, impressões da multidão, todas positivas, generosas, graciosas, ternas. Mas ela não chegou ali com a mente instruída, mas chegou crendo que havia uma solidariedade em Jesus. Era o que ela cria. Ele é solidário, Ele é solidário, Ele é solidário para com os filhos dos homens. Eu tenho ouvido tantas histórias e em todas elas Ele é solidário e misericordioso. Ele não faz acepção de pessoas. Ele toca em quem ninguém toca,
Ele vai aonde ninguém vai. Ele acolhe a quem ninguém acolhe. Por isso eu tenho uma chance diante dele. Era só o que ela sabia e, sinceramente, é tudo que um ser humano precisa saber. É tudo o que um ser humano precisa saber. E por causa disso, ela lhe tocou. E quando tocou, Jesus virou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem? Não foi uma relação de diálogo, foi toque. Não teve nenhuma racionalidade mediando o encontro. Foi apenas fé num coração que não sabia muito, mas sabia tudo que se precisava saber, tocando naquele que se solidariza com toda e qualquer busca sincera, solidária, aflita, crendo na misericórdia dele, ele se solidariza. Porque ele é vivo. Porque ele não é um ensino. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa viva. E o Evangelho escrito é acerca de uma pessoa viva. O Evangelho escrito é para ser vivido como quem está seguindo a pessoa viva, que é o Evangelho, que é Jesus. E Jesus andando aqui era o Evangelho andando. Essa boa nova ambulante. Ora, hoje, Jesus está sentado à direita do Eterno. E também pelo seu Espírito habita o meu coração. E eu tenho o ensino dele, que eu ensino a você, enquanto ensino a mim mesmo, todos os dias, e busco andar pela fé nele. Mas porque ele não é um ensino. Jesus não é um ensino. Jesus não é Confúcio. Confúcio morreu, o ensino dele é que persiste. Zoroastro morreu, o ensino dele é que continua. Buda morreu, o ensino dele é que continua. Maomé morreu, o ensino dele é que continua. Jesus ressuscitou de entre os mortos e nos derramou o Espírito dele, de modo que o que continua é ele. E o Evangelho escrito não se tornou maior do que ele, porque o Evangelho é ele. Ele é a encarnação daquilo. Aquilo ali só é verdade porque ele ensinou, viveu e encarnou. E aquilo tudo só é uma verdade que pode ser aplicada a mim, porque ele está vivo hoje para aplicar aquele poder como poder de vida para o meu existir. Ele está vivo hoje. De modo que tem gente aqui que vai sendo curada pelo ensino, que vai ouvindo e crendo, ouvindo e crendo, ouvindo e crendo, ouvindo e crendo, vai sendo curada pelo ensino. Mas há outros que chegaram, ouviram dizer, como tem gente que chega aqui, que diz que eu ouvi a fama de Jesus na escola, no campus, na esquina de prostituição. Uma amiga minha me contou a fama do Cristo, do amor, do Evangelho da Graça, e eu vim até aqui hoje. Tem uns que chegam e vão ouvindo, ouvindo, ouvindo e são libertos e curados. Tem uns que chegam e no primeiro dia tocam e recebem poder. Tocam e recebem poder. Porque Jesus está vivo. Você não está lidando com um computador na sua frente, nem com um palrador do lado de cá. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Está tão vivo quanto esteve na Galiléia. Está tão vivo quanto nessa história. Está vivo, está mais vivo do que nessa história, porque hoje ele não está limitado ao espaço-tempo, ele está vivo aqui, está vivo ali, está vivo em qualquer lugar. Eu estou convosco, todos vocês, em qualquer lugar onde haja um você, eu estou com você até a consumação dos séculos. Está vivo. Quem me tocou? Eu quero tanto que hoje você tenha essa coragem, essa compreensão de que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aí onde você está. Você não tem que esperar um ano para melhorar. Você pode, com fé, se você creu no amor
na misericórdia. E se você está cheio de fé, estenda a sua mão e toque pela fé. E ele vai dizer: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Quem me tocou? Responderam-lhe os seus discípulos: mestre, a multidão toda te aperta, te comprime, te pega para lá, para cá. Tu dizes: quem me tocou? Ele, porém, a multidão pegando nele, ele olhava por cima, olhava ao redor, porque dizia: tem um monte de gente curiosa me apalpando, tem um monte de fetichistas querendo ver se sai alguma magia de mim, mas de mim não vai sair magia nenhuma. Eu só me relaciono com a fé pura, simples, genuína e verdadeira e sincera. Eu não sou boneco de milagres de ninguém, por isso eles podem tocar em mim o quanto quiserem, não vai sair nada de mim para ninguém. Mas alguém me tocou diferente. Milhões me tocam como um fetiche, mas toda vez que alguém me toca com a fé quebrantada, eu sei, e vaza de mim, vaza automaticamente. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Toda sinceridade quebrantada em fé que me toca, de mim vaza poder. Automaticamente. De mim saiu o poder. Quem me tocou? Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela instantaneamente se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Você está curada, está perdoada. Agora vai em paz. Fica para sempre livre do teu mal. Para sempre. Aqui entre nós tem milhões que no curso dos anos vêm dando testemunho de como elas vêm sendo curadas pela palavra. E também tem vários aqui entre nós. Muitos que foram curados instantaneamente, porque Jesus está vivo. E preste atenção no que eu lhe disse. Todo toque, toda atitude que procura Deus, em espírito, em verdade, com sinceridade, pedindo o que é bom e justo, pedindo vida, pedindo graça, pedindo libertação da vergonha de existir de um certo modo. Chegue a Ele com essa intensidade, crendo que Ele é amor, e não duvide no seu coração, e estender a mão. Esse será instantaneamente curado, porque parece que Deus não pode fazer nada a respeito. Foi o que Jesus disse. Como ele diz na narrativa de Mateus: eu senti que de mim saiu o poder. Saiu. Ele não teve que dizer: estão me tocando, deixa eu mandar um poder. Não, tocou, saiu. É assim. Se chegar assim, vai vazar poder. Só não vaza poder porque a gente não chega assim. Mas para quem que chegue, cheio de fé, em espírito, em verdade, em sinceridade, e pedindo o que é bom, justo e verdadeiro, em estendendo a mão pela fé, vai receber cura imediatamente. Assim, agora, como eu tenho visto milhares de vezes na vida. Jesus, eu quero te rogar por aqueles que estão sendo curados todos os dias, porque há certas doenças que são doenças das curas produzidas pelo entendimento, pela compreensão. É o entendimento que nos cura de muitos males. E há outros que estão aqui sofrendo de doenças que podem ser imediatamente curadas. E eu peço que elas cheguem aqui sem vacilo, sem dúvida, sem titubeio. Que
elas cheguem crendo que podem, em espírito e em verdade, com sinceridade, pedindo o que é bom, elas estendam a mão. E num gesto simbólico, eu peço que você bote a sua mão no seu coração, ou onde quer que você queira. Não tem nenhuma magia. É só um toque de nós por nós, em Cristo. E em nome de Jesus, eu te digo, estende a tua mão com fé, em espírito e em verdade, com sinceridade, em nada duvidando no seu coração. Peça pelo bem e fique curado. Receba o poder que cura você meramente pela fé e pela palavra, em qualquer lugar da terra, em nome de Jesus. Amém.